Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, mais um dia aqui, a gente no Xcodecast. Sejam bem-vindos ao Código do Mercado. O meu nome é Estefânio França e eu estou hoje, mais uma vez, com a minha sócia maravilhosa, Kátia Alexandre. E aí, Kátia? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Xcodecast. Aqui nós deciframos os segredos da alta performance e revelamos o que tem por trás dos grandes empreendedores. E antes de começar, você não pode se esquecer de se inscrever, tocar ali no sininho, hypar, compartilhar, comentar, né? Vai aparecer aqui as redes sociais aqui do Xcode e do nosso convidado. E hoje, qual o código nós vamos decifrar hoje, Kátia? Então, hoje, dose extra de inspiração. A gente tem a honra de receber uma mulher que consegue equilibrar jornada de mãe com o mundo do empreendedorismo. Ela vai trazer pra gente vários insights maravilhosos. Hoje para mim é um dia muito especial, porque eu tô recebendo uma pessoa que, sabe, que eu tenho uma grande admiração e um grande respeito. Eu não conheço no mundo uma pessoa que faz mais networking que a Silvana, cara. Qualquer pessoa, todos os contatos que eu já precisei na vida, ela consegue me conectar a esses contatos. E isso a gente vai descobrir hoje como que ela consegue essa receita de bolo, qual que é o código da Silvana. Você que quer aprender a networking, você que quer aprender sobre mulher, você que quer aprender sobre empoderamento feminino, recebam hoje Silvana Oliveira. Opa, que prazer estar aqui, Stefani, meu grande amigo de longa jornada, a Kátia, que eu tive o prazer de conhecer. Obrigada pelo convite, para mim é um privilégio estar aqui com vocês e poder aprender, a gente trocar cada vez mais, como já fizemos muito até aqui, mas agora podendo compartilhar com o público de vocês também. E para mim é uma honra mesmo. Estou muito grata a vocês pelo convite. É legal. Bom demais. Vamos começar então, né, Kátia? Qual que é a surpresa do dia para ela, então? Vamos começar pelo começo, né? Ai, que medo! Silvana, conta pra gente um pouco da tua trajetória, assim, o que te fez, né, como tu iniciou, o que te fez virar chave. A gente sabe que tu iniciou no mundo público, né, carreira no setor público, depois fez a tua transição para o setor, né, desse mundo louco que é empreender. Então, conta um pouco pra gente essa tua transição, esse teu início de jornada. Bom, para começar a contar, eu acho que é muito importante falar uma parte da história que poucas pessoas sabem, mas eu fui criada na roça e desde muito pequenininha, desde que eu tinha 3, 4 aninhos, eu sempre tive um desejo genuíno de mudar o mundo para melhor. Então todos os desenhos que eu assistia, todos tinham muita conexão com isso, com mudar o mundo, com acabar com a maldade, com fazer a diferença, com deixar um legado. É óbvio que quando criança eu não tinha todas essas palavras, né? Propósito, legado. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar na roça com 6 anos de idade. Então eu falo que eu sempre fui uma empreendedora. Porque empreender é uma arte que você faz dentro ou fora de uma corporação, você faz na maternidade, você faz com um amigo, né? Quando você empreende mesmo seus esforços, quando você inova, quando você tem sede, desejo e fome de resolver um problema. E todos os pulos do gato, né? Você falou assim, todas as viradas de chave que eu tive na minha vida foram em momentos que eu quis muito resolver um grande problema. Então, primeiro, a gente sempre quer resolver o nosso problema, né, quando a gente está começando a sair para o mundo profissional, né, mas depois que você atinge um determinado patamar, você começa a olhar para o mundo e pensar, poxa, o que os meus talentos, aquilo que eu aprendi, as minhas conexões, podem ajudar para que o mundo possa ser um lugar melhor. Então esse é o drive principal e inicial de qualquer conversa para mim sobre empreendedorismo, sobre inovação, que para mim são coisas muito andam juntas. E o networking nada mais é do que uma ferramenta para isso, né? Ele é um meio, ele não é um fim, né? O network por si só, ele não tem uma... É óbvio que tudo acontece a partir de pessoas e para pessoas, então tudo começa nelas e termina nelas. E o network nada mais é do que você construir uma rede com essas pessoas, né? Então, o que é construir uma rede, né? Até o fato da gente estar aqui, né? A gente se conheceu porque uma amiga nos apresentou. Sim, que loucura, e né?
E uma amiga que era uma amiga pessoal, né, assim, de uma realmente de longa data também, amiga de dentro de casa. E quando isso acontece, quando um amigo te apresenta, já acontece naturalmente uma transferência de autoridade ou de confiança. Legal. E da mesma forma, acho que, eu não sei como vocês conheceram, mas, né, o outro sócio que vocês têm aqui, né, não aqui, mas em outros projetos, é uma pessoa também que eu já apresentei, e isso tudo de uma forma muito genuína, por apenas pensar estrategicamente, mas quando fala estratégico parece que tem algum interesse. Não, estrategicamente no sentido de, poxa, esses dois juntos, eles podem resolver um grande problema que eu talvez não possa. Né? Nem tudo no network, como muita gente pensa, isso tem outro nome, é sobre você monetizar aquilo, né? A nossa amiga não monetizou a nossa relação, eu não estou monetizando a tua relação com o nosso amigo em comum. Então as pessoas, elas atrelam muito o network, todas as frases clichês de network que existem são assim, não seja interesseiro, seja interessante. Para mim isso tudo é muito clichê, porque isso é muito óbvio que o relacionamento de verdade, ele precisa ter um objetivo de cooperação. O mundo corporativo, e aí te respondendo um pouquinho da questão da transição de carreira, ele é um mundo muito competitivo. E eu tinha sempre, assim, aquele desejo, aquele meio coisa poliana, assim, eu ganhei de presente todos os livros da Poliana, porque as pessoas dizem, nossa, Silvana, ganhei de aniversário, aí fiz outro aniversário, ganhei outra versão, daí ganhei outra edição. Mas por quê? Porque eu acredito de verdade que o mundo corporativo e o mundo em geral, ele pode ser mais colaborativo ou cooperativo. Eu acredito muito na cooperação. O que a gente está fazendo aqui é uma cooperação. E isso só é possível quando você realmente tem uma intenção profunda, realmente verdadeira, de fazer conexões que gerem valor, que gerem transformação. E quando eu saí do mundo corporativo, um dos vários motivos que eu tive para sair, porque teve questões pessoais, teve questões profissionais e teve questões que para mim foram decisivas, que foram as questões de de propósito, de pensar assim, eu preciso transformar o sistema e é muito mais difícil transformar o sistema pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro você é mais um dentro do sistema. E pelo lado de fora eu pensei, poxa, eu posso vender aqui para a empresa que eu tô os treinamentos que eu conheço, que eu conheci, e eu posso ser uma ferramenta para trazer isso aqui para dentro. Então eu saí muito nessa linha de transformar aquilo que eu achava que estava errado e que pelo lado de dentro eu tinha as limitações até legais para fazer isso. Uhum. E aí uma outra grande virada de chave, eu sei que talvez eu esteja até atropelando aqui o nosso roteiro, mas uma das outras grandes viradas de chave foi quando eu tive a minha filha, e aí o meu mundo mudou. Primeiro ele deu uma caída, depois ele deu uma levantada que eu nunca imaginei, né? Eu acredito que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, e que de verdade todas as coisas cooperam para o nosso bem, e no início da minha gravidez eu não percebi o tamanho da bênção que eu estava recebendo. Às vezes a gente é assim, a gente está recebendo uma baita de uma bênção e a gente não sabe, não tem conhecimento e discernimento para reconhecer essa bênção. E naquele primeiro momento eu não percebi, mas depois que eu percebi, e aí eu comecei a me lapidar para ser uma mãe, já que eu não tinha me preparado para ser uma mãe. E nesse processo eu aprendi várias coisas sobre amor próprio, sobre espiritualidade, e aí eu comecei a abrir uma mentoria para mulheres no mundo inteiro. Hoje eu tenho alunas em 10 países, um livro em 20 países, que é justamente para ajudar a cuidar dessas mulheres na mesma situação de não perceber a realidade que eu estava. E depois eu tive uma outra grande virada de chave, assim, eu divido minha vida nesses 3 pontos, se eu for olhar pessoal e profissional junto, que foi quando a gente viveu o processo da enchente no Rio Grande do Sul, né? Quando você não tá lá no meio, né, e nas outras 2 anteriores que foram muito severas eu não estive, parece que é uma coisa distante, é uma coisa que você vê pela televisão, que você se assusta, mas que de certa forma, a gente não muda comportamento. E depois que eu vi de perto tudo que aconteceu e trabalhei como voluntária 6 meses no Rio Grande do Sul, eu decidi trabalhar com a pauta de sustentabilidade, que para mim era uma coisa que eu conhecia, que eu achava legal, achava bonito, achava legal quem trabalhava com isso, mas eu não entendia o tamanho do impacto que o nosso não olhar para a sustentabilidade de verdade, cumprir tabela de ESG, que eu achava lindo o tema de ESG. Ai, que bonito, que fofo, né? Mas assim, eu percebi o quão danoso era para o mundo
o fato de eu ter os conhecimentos que eu tinha nessa área e não usá-los, porque, de fato, naquele momento, eu sabia já de uma empresa onde eu poderia unir o meu networking, a minha rede de relacionamentos, para transformar o mundo em um lugar mais sustentável, reduzir a emissão de CO2 e possivelmente evitar futuras catástrofes, que não são mais nem crises, né? São catástrofes climáticas. E aí foi para mim a minha última e grande, né? Grande mesmo, transformação e virada de chave, que foi quando eu decidi trabalhar no mercado de energia sustentável, né? Levando energia, democratizando esse acesso à energia e levando isso muito a sério, essa pauta muito a sério. Então, as pessoas me veem viajando para expandir o negócio e às vezes talvez não dê para perceber o que está por trás daquilo ali, que está um desejo, né, muito grande de fazer a diferença, né? Você é corretora, né, Kátia? Sim. E muita gente fala assim, Sil, você tem tudo para ser uma baita corretora. E aí eu falo, gente, eu acho que já tem bastante corretores e que tem corretores maravilhosos, eu conheço vários, tenho vários amigos que são corretores, eu acho um trabalho lindo, porque quem tem um sonho de comprar um imóvel precisa de alguém que tenha esse talento desenvolvido. Mas eu não sei, eu não me sinto nesse lugar. E eu sinto que eu fui preparada para esse lugar de trabalhar a sustentabilidade, de unir as conexões que eu tenho para dar escala para esse negócio e fazer acontecer, enriquecer vidas, que é um dos nossos objetivos, trazendo sustentabilidade. Então, eu dividiria nessas 3 grandes fases, assim, a transição da carreira, a transição da mulher mãe e a transição energética, que é o que a gente está vivendo hoje fortemente todos os dias aqui nessa atual fase. Verdade. Então vamos dividir isso aqui, não, Kátia, senão a gente... Bom, vou te pedir um pouquinho de calma, porque senão a gente, né, não... Calma, entendi tudo. A culpa é tua. Respira um pouco, vamos com calma, vamos por partes. Mas eu perguntei a jornada dela, ela já, né? Acabou a jornada. Minha jornada é essa que eu vou... Eu cronometrei, foram 5 minutos, foi só um preâmbulo. Não foi 5 minutos. Estamos marcando aqui, a gente tem toda uma diretoria aqui, ó, contando ali, plaquinha subindo, tudo, enfim. Não, legal, achei, assim, fantástico, e eu te conheci justamente nesse seu momento que você estava fazendo essa transição, então eu consegui assistir de camarote, né? Tem 7, 8 anos, né, que a gente se conhece em 2017, conectados por uma pessoa maravilhosa que foi a Elaine, que simplesmente foi uma das minhas mentoras, olha que engraçado, né? Foi uma das minhas mentoras na empresa, e a gente estava participando de um momento e ela falou, cara, você precisa conhecer a Silvana. Aí falou de não sei o que, Silvana maravilhosa. Aí foi lá e falou a mesma coisa, né? Pra você, o Stefani é isso, Stefani é aquilo. E aí num dia, cara, olha que legal, olha que interessante. Você falou de inovação. Eu estava levando, na época, 30 executivos pro Vale do Silício. Na época, e eu tava fazendo um vídeo pro pessoal fazer isso que você faz o tempo todo, gravar 2 minutos e tal, porque senão, né, a gente investir no pessoal lá e ninguém traz retorno nenhum, né? Então, a gente criou ali algumas âncoras pra pessoa poder dar a resposta e para as outras pessoas poderem acompanhar. E foi naquele dia que eu te liguei, a gente passou 3 horas conversando no telefone, e assim como sempre. Já deu pra ver que, né, fala bastante, fala bem. Cara, deu medo? Essa é a primeira pergunta. Porque, assim, a gente que trabalha no setor público, a gente carrega um karma que se chama estabilidade. E eu já vi, cara, vários caras sensacionais dizendo que a estabilidade é um mal para as pessoas. Ela faz um mal para a pessoa. A estabilidade, eu digo que é essa que a gente busca. Deu medo na hora de sair? Qual foi o sentimento? Explica para as pessoas que, às vezes, tem um desejo no coração de fazer isso, mas não tem coragem. Primeira coisa, coragem não é o contrário de medo, né? O contrário de medo é a fé, né? E se a gente não entende que o medo ele é um aviso biológico para o nosso corpo, né? Desculpa só, eu olho para você, eu olho para lá, o que vocês preferem? Você pode aqui, ó, tá. Pode... Eu já sabia que tinha que olhar pra lá, viu, gente? Eles já me avisaram, mas corta. Mas o medo, ele é um gatilho biológico que nós temos que entender que quando o nosso corpo nos diz que nós temos medo, significa que nós temos que criar ferramentas para mitigar esse medo. É aquela coisa de, se eu vou atravessar a rua, eu tenho medo de ser atropelada, o que eu faço? Eu deixo de atravessar a rua? Não, eu olho para os lados.
Então, pra mim, o medo na minha vida é isso. Sim. O tempo todo, quando eu fui... Você conhece alguma mãe? Agora uma pergunta sobre medo. Pra ela. Então, tá. Não, você conhece várias mães. Você conhece, Kátia, alguma mãe que na hora de entrar na sala de parto, não existe uma mãe que entra na sala de parto sem medo. Sem medo de morrer, sem medo de perder a criança, sem medo de várias coisas. Alguma mãe que, por medo, não foi ao parto? Eu não tenho o que fazer, né? Não. Eu senti medo, eu lembro até hoje, assim, eu fui fazer lá pra analisar as contrações e o meu parto era 2 semanas, né? Era pra 2 semanas. Aí o meu médico falou assim, Kátia, a gente pode fazer o teu parto hoje? Eu tava programado pra 2 semanas. Eu olhei pra ele, era domingo, eu falei, hoje? Não, hoje não. Aí eu falei com meu marido na época, eu falei, não, ele quer fazer hoje e tal. Daí o meu marido olhou pra mim e falou assim, vai ter que sair? Vai ter que sair. E aí fiz o parto naquele dia, fui muito tranquila, mas quando eu sentei na mesa, eu entrei em desespero. Eu falei, nossa, comecei a chorar. Medo. 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 Mas não tinha o que fazer, né? Bem como Gente, você falou. E é exatamente o que acontece. Então, pensa sair da caixa. Eu ganhava, e eu sempre anualizava o meu salário, então eu sabia quanto que eu ganhava 50 mil reais por mês. Como disse um vice-presidente para mim que estava lá há 15 anos, com viés de alta, né, porque possivelmente se eu tivesse continuado, teria sido diretora, vice-presidente, enfim. E assim, eu vim da pobreza financeira, né? Acho que eu sempre fui muito rica, eu sempre tive uma família muito linda, muito, assim, muito unida, então eu me sinto uma pessoa realmente muito rica. Mas financeiramente eu vinha de um ambiente de pobreza, eu nasci na roça, eu trabalhei desde os 6 anos de idade, eu tinha que fazer minha comida, senão não ia ter comida, e a minha comida vinha da horta. Hoje eu vejo tudo isso também com muita prosperidade, mas na época era uma falta de recurso, e se a gente não plantasse, a gente não ia ter para comer. Então, quando eu pensei em pedir demissão da Caixa, que era, né, a empresa que eu trabalhava, que a gente se conheceu, foi o medo de, assim, parecia que nada do que eu tivesse feito até ali seguraria a onda de voltar a ser uma Silvana sem ser da Caixa. E aí, o que eu fiz? Eu fui mitigar esse medo, né? Então, eu trabalhei muito a parte de desenvolvimento pessoal, eu trabalhei muito a questão de me preparar até tecnicamente, né, para sair. Então eu fiz muitos cursos de desenvolvimento, não só eu trabalhando mas eu me preparando eu lembro que na época eu fiz curso de coach, eu fiz vários cursos de desenvolvimento para que eu pudesse olhar para as pessoas, que era a minha grande paixão e é até hoje, né? Eu era uma grande líder e sou até hoje também, e eu sou apaixonada por pessoas. Então, esse medo, ele nunca pode ser maior do que a nossa fé e do que a nossa coragem, né? A coragem, ela é um impulso, né? Ela é uma coisa que te faz, né, fazer aquilo que às vezes você está com vergonha de fazer ou com alguma outra coisa. Mas o medo, ele pode e deve ser mitigado. Sempre eu gosto de fazer essa âncora do atravessar a rua. Se alguém não tem medo de atravessar a rua, você tem problemas sérios e você precisa se tratar. Então, assim, essa coisa o que você faz com esse medo? Você apenas olha para o lado. Então, eu tinha medo de sair? Tinha. O que eu fiz? Eu olhei para todos os cenários, eu fiz matriz de forças e fraquezas, a fofa, como é que ela é em inglês mesmo? SWOT. Eu fiz matriz de perdas e ganhos, eu fiz um monte de ferramentas para analisar a situação e entender o tamanho dos riscos que eu tinha. E, na verdade, a estabilidade não existe, porque naquele momento eu também estava numa situação de burnout. Eu já sabia que eu estava e eu já sabia que eu estava à beira de um colapso. Quando eu saí do banco, na mesma semana, eu fui parar no hospital, fiquei 5 dias na UTI. Então, quando me perguntam, você se arrepende de ter saído? Eu falo assim, olha, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vou fazer 42 anos daqui a 15 dias. Com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu tivesse feito algumas coisas de uma forma diferente, né? Porque eu não tinha há 8 anos atrás os aprendizados que eu tenho hoje. Mas não é uma questão de arrependimento, é uma questão de olhar com muito amor por aquela Silvana de 33 anos que tomou as decisões que conseguiu tomar, que foram decisões assertivas, porque provavelmente eu nem estaria aqui hoje. Sim. Eu acredito nisso, eu acredito que se eu não tivesse obedecido aquela voz interna, que hoje eu sei que era o Espírito Santo, mas que dizia sai, todo mundo dizia não faz isso, você tá louca. Eu assim, eu vou morrer. Eu tinha a sensação de que eu ia ter um troço, e de fato eu tive um troço. Mas que eu acho que se eu tivesse ainda ali naquele contexto de não poder sair, teria sido pior.
E então, assim, pra mim a transição deu medo, foi mitigado, o meu medo de morrer era maior. Então tem isso também, né? Às vezes quando você fala assim, eu vou sair pra empreender. Se o seu medo... Eu conto, você esconde. Se o seu medo de ser mediano, que talvez, e veja bem, é um ponto de vista, mas cada um tem o seu. Às vezes, para minha mãe, hoje, ela ser aposentada com salário mínimo e poder conviver com as netas, está acima do outlier maior que ela já conheceu. Para mim, talvez a vida dela possa ser mediana, mas para ela é a melhor vida que ela sempre sonhou em ter um dia. Ela está vivendo o melhor dessa terra. Então, assim, se o seu medo de ser mediano não for maior do que o seu medo de quebrar, por exemplo, empreendendo, você não vai empreender. Então, você tem que ter muito mais medo, por exemplo, de pensar pequeno do que de pensar grande. Porque dá o mesmo trabalho. Que dá o mesmo trabalho e o resultado é muito diferente. Só que se você não tiver... eu tenho medo de pensar grande, devia ter medo era de pensar pequeno. Porque as consequências de pensar pequeno são infinitamente piores do que pensar grande. São muito piores. Então eu acredito nisso. Acredito que o medo ele é uma coisa normal e que a cada medo, por exemplo, no parto, medo mitigado. Melhor hospital que eu podia estar, né, naquele momento, melhor estrutura que eu podia ter, a melhor pessoa que podia estar do meu lado naquele momento, mitigadores de medo. Porque o medo tava, mas eu nunca vi uma mulher não entrar na sala de parto para ter um filho. E eu não ia ser essa primeira pessoa. Esse negócio, fiz uma viagem interna, porque quando eu estudava para concurso, na época, tinha uma frasezinha lá na porta do meu quarto. Alimente a sua fé e todos os seus medos irão morrer de fome, né? Então, tipo assim, todos os dias, né, você vai batalhando nessa luta, step by step. Step by step, é um dia após o outro, né? Um outro irmão do medo é a ansiedade, né? Ele tem uns irmãos, uns primos bem chatos, né? E um deles é a ansiedade, né? E o contrário, né? Ao mesmo tempo que a fé, né? A fé, a coragem, a iniciativa. As pessoas assim, Sil, como é que tu já tá em tal lugar? Cara, eu tenho medo da estrada quando eu tô viajando, eu tenho medo de uma série de coisas que envolvem estar viajando, eu tenho medo de voar, porque as pessoas assim, como eu já voei muito, né, na minha vida, assim, já andei muito de avião, as pessoas, como eu queria não ter medo de voar. Eu olho assim, mas gente, eu também tenho medo de voar, só que eu já voei 400 vezes. E o medo é o mesmo, porque você sobe naquilo lá, você não sabe o que vai acontecer. Mas tem mitigadores. E eu tenho que usar esses mitigadores a meu favor. É só o que a gente tem. E aí tem que ter fé. Amei essa sua frase, vou começar a usar, porque é uma frase muito verdadeira. Sim. Então, o que eu posso fazer para mitigar medo? Fé, coragem, iniciativa, ação. São coisas que você faz que você vai deixando o medo esquecido, porque ele não tem nem oportunidade, mas na verdade esquecido não, porque é ele que te faz ter também todas essas reações. Então olhar para o medo com mais amor, entendendo que eu preciso matar ele de fome, mas se ele não existisse, talvez eu não tivesse um estímulo para funcionar também, né? Eu acredito muito nisso. É isso aí. Ô Silvana, e quais os aprendizados que tu traz do setor público que hoje tu aplica no mundo do empreendedorismo? Isso é uma boa pergunta. Eu sou muito curiosa, né? Porque eu sou uma pessoa... Olha, só contar aqui, antes de você comentar, a minha relação com a Kátia foi uma relação que é muito genuína, e eu falo assim que eu gostaria que todas as minhas próximas relações começassem do mesmo jeito que eu comecei com a Kátia. Uhum. Porque a gente se encontrou nesse mundo imobiliário e a gente conversava bastante, e a Kátia nunca perguntou o que eu fazia, eu nunca perguntei o que ela fazia, e assim, tipo assim, sabe aquela parada que, tipo assim, depois de não sei quanto tempo a pessoa descobre o que você faz? Porque hoje as pessoas primeiro querem saber quem você faz, ao invés de querer descobrir quem você é. Acho que é um grande problema hoje dos relacionamentos em si. E durante essa jornada, quando eu falei para ela, né, que né, já tinha trabalhado no primeiro ela falou que tinha um preconceito contra o servidor público, né? Acabou com o empregado público. A sorte dele é que realmente
eu já tinha feito uma conexão com ele antes, né? A gente já tinha entrado em diversos assuntos, menos a questão de o que você faz, né? Quando ele falou que já trabalhava no setor público, eu falei, vou te bloquear. Não, e ela tinha um preconceito, e eu acho que isso é até bom a gente deixar, porque eu convivo com várias pessoas, a Silvana também, que dão a vida, acordam cedo, dormem à tarde. Essa impressão de que as pessoas não trabalham, ou que tá todo mundo lá de boa, de home office. Até quando você tá de home office mesmo, a galera que tá de home office trabalha muito, cara. Trabalha muito, mas muito mesmo. Mas responde aí, Ai, mas eu nunca pensei que o setor público, o pessoal não trabalha. Não é nem assim, não. Tá me colocando em maus lençóis. Não, na verdade, eu acho que ela quis trazer uma máxima, que inclusive é verdade, que quando a gente está ali atrelado à estabilidade, você me corrige, as pessoas elas ficam menos ambiciosas, talvez. Sim. A estabilidade, ela não é legal, cara. Não, a estabilidade, na verdade, ela não existe, né? Ela não existe. Eu lembro que quando eu engravidei da minha filha, eu vou fazer lá isso, porque eu acho que isso é muito útil, assim. Foi um momento de muito desespero, porque eu tinha sido casada há 13 anos, aí quando eu engravidei, o pai da minha filha não assumiu. E aí eu entrei em desespero. E aí eu tive uma coach maravilhosa, Janice Heringer, que ela me disse assim, Sil, você está desesperada porque você está tentando controlar a estabilidade e você quer que quando a sua filha nasça, tenha um pai do lado. Mas mesmo que você fosse casada agora com ele, a sua filha poderia nascer sem um pai do lado. Ou porque você se separou, ou porque ele morreu, ou porque a criança nasceu e você foi. Só que você está sofrendo por uma situação que você não tem controle e que você está tentando dominar. E como você não consegue dominar, você está desesperada. E aquele dia, assim, eu aprendi sobre isso. Estabilidade não existe. Eu não aprendi sobre estabilidade no âmbito profissional. Eu aprendi sobre estabilidade no âmbito pessoal mesmo. Mesmo na nossa vida pessoal, a estabilidade não existe. Né, nós somos seres aqui vivos, espirituais, vivendo uma experiência material e que essa experiência pode acabar a qualquer momento. Então, por isso que a gente deve tratar bem os outros, né, deve estreitar cada vez mais as boas relações, cultivar um movimento de paz, né, eu tenho um movimento, nem falei aqui, que eu faço todos os dias, já estamos quase 300 edições de paz e disciplina, né, que é uma leitura que eu faço todos os dias na internet, e tudo isso para dizer que a gente precisa ser mais leve. A estabilidade não existe. Se eu estou tentando criar uma estabilidade para mim ou para os outros, ela não existe. Respondendo a sua pergunta, até pode repetir a pergunta que eu até me perdi. O que tu trouxe, né, do setor público, os principais aprendizados que daí tu consegue aplicar hoje no empreendedorismo? Primeira coisa eu vou pelo nome, servidor. O que é ser um servidor? Servir é a maior tarefa que existe no mundo, né? Maior é o que serve, já dizia Jesus. E o servidor público, ou qualquer servidor, ele tem a oportunidade de servir, ele é a pessoa que serve, né? E o servidor público é alguém que serve as pessoas através dos serviços públicos, né? Então, para mim, foi um grande privilégio ter sido servidora pública. Eu fui uma grande intraempreendedora. É um aprendizado, assim. É um aprendizado diário. Você passa, né? Claro que a gente estava numa empresa nacional, né? Então, você passa a entender as diferenças culturais do nosso país, por exemplo. Então, aprendi muito sobre o que é o Brasil, o que é o Pantanal, a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste, que são países diferentes, completamente dentro de um único país. É impossível, né, você não aprender quando você tem contato com essas diferentes culturas. Aprendizados, né, a gente sempre eu tenho, assim, várias lições que eu aprendi com os meus ex-chefes, assim, o Mauro Bon sempre falava, não confia nem desconfia, confere. Até hoje, essa frase dele, assim, às vezes eu já fiz, eu vou lá olhar, não fez. Aí parece uma coisa meio controladora, mas não é essa frase dele, não confia nem desconfia, só confere.
você não tá desconfiando da pessoa, você não tá chamando ela de tola, você tá conferindo, ajudando ela, inclusive, a melhorar o seu follow-up, a sua rotina, né? E uma outra coisa, né, que a gente aprendeu no setor público, né, que é a não fazer aquilo que não está escrito que pode ser feito, né? Então eu era também muito, assim, acusada de ser muito Caxias, né, de ser muito correta, né? Mas isso é uma coisa que o setor público te ensina, o serviço público te ensina. Cara, eu estou trabalhando... Que você faça isso, né? Porque eu estou trabalhando com o dinheiro das pessoas, né? Eu estou, né? No caso a gente até tinha algumas diferenças ali, mas qualquer servidor público ele está trabalhando pelas pessoas, para as pessoas, através dos recursos delas. Então, assim, o nível de responsabilidade ele tem que ser muito grande. E eu acho que essa consciência do outro é uma das coisas que eu mais trago, assim, pro meu dia a dia, assim, da consciência de que, poxa, se eu fizer alguma coisa errada, eu posso atrapalhar a vida de um aposentado, eu posso atrapalhar a vida de uma empresa, eu posso quebrar uma empresa se eu fizer alguma coisa errada. Eu trabalhei muitos anos na área jurídica, de pessoa jurídica, né? Eu fui superintendente nacional corporate, então toda essa parte de estratégia de grandes empresas era o que eu cuidava e ali eu tinha essa coisa assim de, poxa, um errinho aqui pode tirar o emprego de muita gente no setor privado, porque o público, e a gente, não gosto de política, não sei o quê, não gosto de político. Gente, o setor público, ele é um complemento, né? Eu amo as PPPs, porque eu acho que elas, né, as parcerias público-privadas, elas são necessárias. Se a gente não encontrar meios de tornar esse sistema mais eficiente, o Brasil quebra, porque assim, a gente precisa encontrar meios de tornar o sistema mais eficiente. E uma das formas é público e privado caminharem juntos, porque a solução de um passa pelo outro, tanto do público quanto do privado. Então, para mim, assim, os maiores aprendizados são esses, assim, que sim, muita gente que te causaram essa impressão, tem muitas pessoas ali que não honram esse serviço, né, que estão ali realmente numa situação de conformismo e até de assim, não tô nem aí, mas eu acredito, assim, a maioria das pessoas que eu trabalhei eram pessoas maravilhosas, eram pessoas obstinadas, eram pessoas com propósito, eram pessoas que não precisariam estar ali, mas estavam porque tinham um propósito, e eu aprendi a amar os meus colegas, sabe, a amar as minhas equipes, eu aprendi a conviver com todo mundo, entendendo a particularidade de todo mundo, que às vezes até aquele conformismo era uma revolta, e que aquilo poderia até ser mudado, né, e assim, eu fui muito surpreendida positivamente pelo serviço público, eu fui muito feliz no serviço público. Tu ficou quantos muito anos? feliz, 11 anos. 11, uma trajetória bem... Média, né? Nem tão longa, nem tão curta, né? Eu acho que mas... o ponto... Nossa, o eu ponto já acho 11 anos. 11 anos é lugar, bastante meu tempo. amigo, é muita coisa. É uma década. Isso quer dizer que mais de uma década. 11 anos você vai largar. Não quer mais saber É do uma podcast. Apesar de que provavelmente, né, eu vou estar aposentada daqui a 11 anos. 5, né? 5, né? Não 11. E Mas vamos continuar fazendo isso aqui, porque a gente vai... Nada, Claro, que adianta com você aposentar e não poder contribuir com as pessoas com seu aprendizado. E uma outra coisa importante é o exercício da autonomia, né? O setor público, ele tem alguns cargos, né, que eles têm autonomia e outros não, né? Muitos não têm. E esse foi um dos pontos até que me fizeram sair, né? A gente tinha muitas limitações na área de autonomia, né? E eu tinha muitos sonhos de transformar, de causar mudanças, e isso é muito do mundo corporativo também, não é só do setor público, né? Mas esse organizar tudo para que todo mundo olhe para o mesmo objetivo, né? Para que você tenha um board olhando para o mesmo objetivo, isso é muito desafiador. É difícil um líder, isso tem que vir de cima para baixo, que consiga unir a visão de todo mundo em torno de um objetivo, para a gente poder caminhar todo mundo na mesma direção. Aí eu queria uma inovação, aí o colega que tinha que fazer inovação queria uma outra coisa, porque para ele era mais interessante, contava mais pontos, e isso acaba desgastando a gente, porque essa autonomia ela é muito limitada, ela é muito interdependente. E num lugar onde tem tanta influência, né, política, e a gente sabe que tem, né, todos os órgãos públicos têm, e eu não falo disso num tom pejorativo, a influência política ela pode ser positiva também, mas isso acaba não te dando às vezes uma possibilidade de ter uma continuidade, e o que a gente faz no setor público normalmente é muito técnico.
São coisas muito sérias e muito técnicas e precisam de autonomia para atuar, né? Precisa de autonomia para poder realmente fazer um trabalho profissional. E aí algumas limitações que nem são, assim, não tem nada a ver com o banco ou com o setor público, né? Algumas questões legais mesmo, né? Por exemplo, se eu tinha lá 3 empresas e fiz uma licitação e eu quero contratar essa daqui porque ela é 10 vezes melhor do que essa, eu não podia contratar porque a lei é assim. Então eu tinha que ficar com o pior serviço de todos, que também era o mais barato, e eu deixava de ter a melhor possibilidade. E isso é setor público. E aí, às vezes, aquele servidor é tido como um canalha, porque ele está entregando um serviço ruim, mas, na verdade, na hora de contratar, ele não tem a opção de contratar o melhor. É engessado, né? Isso são coisas que são discussões filosóficas quase, né, que eu tô trazendo aqui, mas foram coisas que foram me desmotivando, assim. Mas hoje, assim, eu voltaria a trabalhar no banco ou em qualquer outro órgão público, me candidataria a qualquer CEO, cargo político, assim. CEO, enfim, eu não tenho trauma, eu não tenho raiva, pelo contrário, eu amo a Caixa, eu tenho grandes amigos lá, eu gosto da instituição, eu saí, não coloquei, né, a Caixa da Justiça tinha uma ação de 5 milhões na porta me esperando, eu não coloquei porque eu falei assim, eu tenho tanta gratidão por essa empresa, por tudo que ela me proporcionou de conhecimento, eu ganhei muito mais conhecimento do que dinheiro, e eu ganhei muito dinheiro também lá dentro, e quer dizer assim, eu sou muito grata, eu tenho um sentimento de muita paz em relação à Caixa, assim, de muito amor, de muita conquista, de muito aprendizado, assim, coisa a me empolgar, já. Olha aqui, eu conheci na Caixa, até hoje na minha vida, se não fosse a Caixa, eu não tinha Stefani na minha vida, entende? Eu tinha feito um cardio hoje, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, ui, que coisa boa fazer um cardio. Que coisa boa! Depois de ficar sem dormir tantos dias na estrada, rodar 7.000 quilômetros no mês de outubro, e nós estamos ainda no dia 23. Que delícia fazer um cardio 6 da manhã, graças à Caixa. E o pior, né? Foi ela que acordou primeiro, né? Obviamente eu já estava acordado fazendo ali algumas coisas. Aí eu ouvi uns barulhos lá em casa. Toc, 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 toc. Eu falei, uai, se existe um movimento, você acha o vizinho entrou aí daqui a pouco ela... Amigo? Eu falei, gente... 6:02, nós marcamos 6 horas. Atrasado. Eu falei, gente... Olha, parabéns. Você não esperava isso de alguém tão influente, esse nível de conformidade. Não. Legal. E dentro dessa linha, pra gente passar pro nosso próximo tópico, já teve... Você lembra de algum... Minha mãe, elas dizia uma coisa que é interessante, que ela fala assim, o não de hoje pode ser o sim de amanhã. Ela sempre dizia isso para hoje. Filho, fica tranquilo. O não de hoje e o não de hoje para você que está assistindo pode ser o sim de amanhã. Então, keep calm. Então, só relaxa que o sim pode vir amanhã. Já teve algum não que você recebeu agora no serviço público, em algum momento da tua vida, que assim, depois você falou bem assim, agora eu entendi. Sim, sim. Eu quero voltar no setor público. Você sabe que quando você começou a falar, Stefânio, na hora veio pra mim um não que eu recebi repetidas vezes. E que na época me formaram assim uma coisa meio, nossa, né? Podia tornar minha vida mais fácil, né? Que toda vez que eu perguntava alguma coisa pro meu pai, como é que faz tal coisa? O que é isso? Qual é a teoria por trás dessa história? Ele falava assim, isso era um não estruturado, um não intelectual sendo dado todas as vezes que eu perguntava. Eu não posso te dar ideia senão tu não desenvolve a inteligência. Ele me dizia. Eu não vou te dar ideia senão tu não desenvolve a inteligência. Não vou te dar ideia senão tu não desenvolve a inteligência. E assim, cada vez que ele falava isso, eu me sentia rejeitada, eu me sentia, meu Deus, assim, meu pai não quer me ensinar as coisas, eu tinha assim uma coisa tipo, que cruel esse não estruturado, não é um não vou te falar. Não, era um não vou te falar, não vou te dar a ideia, senão tu não desenvolve a inteligência. E na minha cabecinha de criança, aquilo era um não voraz, assim. E pra mim, esse foi o melhor não
em todos os sentidos, assim, que o meu pai podia ter me dado. Até para usar o ChatGPT melhor hoje, é graças a isso, assim. Eu sou uma rainha de prompt, né? Eu sei fazer uns prompts muito loucos. E eu tenho certeza que é por causa desse não que meu pai me dava, porque ele me aprendeu a desenvolver a minha inteligência. E talvez de uma forma meio forçada, meio que pareceu meio dura na época, mas hoje eu falo assim, cara, um dos maiores gênios que eu conheci na face da Terra foi meu pai. Porque ele nos criou com um senso de humildade, de respeito pelo próximo, de inteligência num cenário em que a gente não tinha nada para ser, tipo assim, não tinha internet. Televisão, só TV aberta. Morava na roça, não tinha contato com ninguém, tinha meia dúzia de vizinhos. Não tinha livro, cara, não tinha nada para que a gente pudesse ser inteligente. Tinha só o meu pai desafiando eu a tentar imaginar as coisas e poder me tornar uma pessoa inteligente. E eu me tornei essa pessoa. Eu me acho uma pessoa, uma inteligência. Inteligente. E eu também te acho inteligente. Embora hoje você fez um dos maiores elogios que eu recebi nessa vida, né? Mas tudo bem. Você Qual também. elogio? Sobre inteligência, você não estava falando sobre... Ai, amigo, você é e blá, blá, blá. Não, gente, é uma das pessoas, sem dúvida, assim, acho que o Stefano é a pessoa mais inteligente que eu conheço na minha vida toda, assim. Hoje eu falei de você para uma amiga, eu falei, gente, ele é um gênio, não tem explicação. Ele é fisiculturista, ele escreve livro, aí eu falei assim, amiga, eu divido com ela, amiga, ele tá fazendo um PhD em economia, ele é muito inteligente. Ela fazendo propaganda. Eu tava. Gente, inclusive, né, fica a dica. Mas enfim. Tinder, ex-code Tinder. Momento. Eu acho que a gente pode desenvolver esse negócio aqui, né? Os sócios têm lá, né? Eles fazem o bolo Tinder, né? Que é todo mês, ou enfim, a cada X, né, tempo. Tu coloca lá, né? Tô solteiro. Tô solteiro e tal. Olha, eu prometo pra vocês que a gente vai desenvolver alguma coisa nesse sentido. Pronto, e a culpa vai ser minha. E a Silvana vai ser a embaixadora. A embaixadora já vai monetizar, né? Mas assim, brincadeiras à parte, Obrigado. Eu acredito que esse não me tornou uma mulher inteligente, uma mulher com capacidade de fazer diversas conexões, porque na verdade a habilidade, inclusive, de ser hoje a mulher das conexões, não sei o que, do network, isso vem de uma capacidade de ter inteligência de vários assuntos e de poder conectar, porque senão você não consegue, né? Você tem que ter muito nexo casual pra você conseguir fazer conexões, fazer umas conexões muito malucas, assim, de assuntos muito aleatórios. E essa muito aleatórios. Então, assim, mas o que é assuntos aleatórios? É o que a gente conhece tecnicamente no mercado como nexialismo, né? Que é a capacidade de você criar nexo. E para você ter exercitar o nexialismo, você precisa ter repertório. E repertório só é tido por pessoas inteligentes. Não adianta, você não consegue ter repertório se você não tiver a capacidade de absorção, se você não tiver a capacidade de desenvolver seu cérebro, a capacidade de se reinventar, a capacidade de ter hábito, de ter rotina, né? Eu acho que, assim, hábito e rotina é uma coisa que, na minha vida, é uma coisa muito cheia de altos e baixos, tá? O Stefano tá aqui, eu não vou poder mentir, né? Porque ele tá aqui... Ele só olhando aqui, o que ela vai falar. Mas é uma coisa com altos e baixos. Mas eu sei que em vários momentos da minha vida, e que eu posso ter esse momento a partir de hoje, eu tive uma estrutura de hábitos e de rotina que me ajudaram muito a me desenvolver e a aprender de vários assuntos, né? E eu acredito que a inteligência, ela é uma coisa que a gente recebe do alto mesmo. A gente recebe, a gente nasce com ela, mas ela precisa ser desenvolvida, ser extraída. Ela tem dificuldade de aprendizagem, ela não foi estimulada, né? Eu tenho uma história sobre a minha sobrinha, a minha irmã é uma mãe maravilhosa, eu sou fã dela, pra mim ela é uma mãe exemplar, mas a minha sobrinha tinha uma questão de que ela não conseguia falar algumas palavras e tal, e aí, não, acho que ela tem dificuldade, tem que levar na fone. Eu falei, essa menina não tem dificuldade, essa menina é esperta mais do que eu. Aí um dia eu peguei ela assim, não falava quase nada. Aí eu peguei ela assim, filha, vem cá, vamos falar com a tia aqui. Fala paralelepípedo. Aí ela, como assim, né? A criança, tá louca? 3 anos ela tinha, 2 anos, sei lá. Eu falei, a tia vai te ensinar, é paralelepípedo. Fala de novo com a Dinda, Aí ela repetia, lelepípedo. Agora fala tudo emendado, paralelepípedo. Uma criança que não falava
pai e mãe, falou paralelepípedo. Então, assim, isso é estímulo. É uma boa lógica, né? Isso é estímulo e assim, isso é um desenvolvimento. E detalhe, minha irmã estimula demais, muito mais do que eu estimulo a Helena hoje. Ela é uma mãe fantástica. Eu não estou falando que ela não estimulava, mas para esta questão começou a se criar uma crença de que ela tinha algum problema, né? E que sim, eu tenho problema até hoje. Eu tenho aqueles negócios de carne, não sei o que aqui, que eu tenho que operar desde 2 anos de idade, nunca operei. E talvez eu tenha até alguns problemas de fala por causa disso. Poderia falar melhor, poderia me comunicar melhor se eu tivesse corrigido. Mas, às vezes, você decreta uma pessoa com um não. Sim. E você acaba com ela, sabe? Você acaba com o futuro dela. Não acaba porque eu acho que a gente é, né? A gente é epigenética, a gente tem a capacidade de se remodelar, de se sobressair de qualquer problema, né? De vir como uma fênix, de acontecerem milagres, mas assim, existe uma coisa chamada estímulo. E às vezes o não é um grande estímulo. O não, ele pode ser o estímulo mais poderoso que a gente recebe na vida. Sim. Então, eu digo que eu só fui demitida uma vez por uma pessoa que é meu amigo até hoje. Inclusive, vou encontrar com ele sábado, ele mora aqui na Brava e a gente vai se encontrar. É um grande amigo. Naquele momento que ele me demitiu, ninguém nunca me demitiu, né? Deu aquela mexida no ego, né? Ai, que dor, né? Foi um não, mas 20 dias depois a Caixa me chamou, eu tinha feito concurso, então, gente, se ele não tivesse me demitido, eu teria perdido muito, muito dinheiro, né? Que eu já tinha na época um salário bem bom, e ele tinha me demitido daqui a 20 dias, e assim, a gente é amigo até hoje. Depois ele até tentou, ele falou com uma colega, traz a Silvana de volta. Então foi uma situação pontual ali, que ele precisou demitir alguém. Então às vezes a gente leva pro coração umas coisas, uns nãos, e acaba com a nossa vida, ou destrói áreas da nossa vida, ou destrói pessoas na nossa vida sem necessidade nenhuma, porque levou aquele não a ferro e fogo. Não ressignificou, né? O Tony Robbins fala muito disso, né? Tudo é narrativa, tudo é o significado que você dá, e significados podem ser transformados. Então você pode pegar o significado que você deu e mudar o significado que você deu. Não, porque eu vou morrer, porque minha filha não vai ter... Oi, não, estabilidade não existe. Essa filha é perfeita, ela tá aqui, ela é um presente, aproveite, valorize e agradeça. Então a forma como a gente olha para as coisas define muito o nosso destino, e o não é um grande estímulo. A gente estava conversando hoje de manhã sobre conselhos, né? Sim. Sobre nãos. A gente fala que eu aprendi bastante. A Bíblia diz que o bom rei vive de bons conselheiros e que os conselhos valem mais do que ouro e do que a prata. Sim. E a gente conversava hoje que as pessoas, elas procuram muitos conselhos, mas quando aí você dá o conselho, a Bíblia também diz, né, que não dê conselho aos tolos, porque é a mesma coisa de você jogar pérola aos porcos, né? Então, às vezes, você dá um conselho... tem até uns tiquezinhos, umas figurinhas, né? Eu indo fazer tudo ao contrário que o meu amigo, ou que a terapeuta disse, ou que a minha amiga disse. Então, acho que você falou uma coisa que, para mim, ela é muito marcante, né? Sobre o poder das palavras. A gente estava falando isso semana passada. O poder da morte e da vida estão nas palavras. Sim. Que a gente fala. E a gente estava falando isso semana passada. Eu falei, cara, eu vou comprar um livro ali que é da Joyce Meyer, que é Mude Suas Palavras, Mude a Sua Vida. Sim. Então, você pode ressignificar, começar por algo simples, sobre coisas que você fala sobre você mesmo, que você joga sobre o ambiente. Claro. Né? Acordei, bom dia, vai dormir, amanhã vai ser um dia maravilhoso. Acordei hoje, hoje vai ser o melhor podcast que a gente já fez até hoje. Hoje eu vou treinar, vai ser o meu melhor treino, essa vai ser a minha melhor aula. Essa questão de ressignificar é tão forte que eu tô nesse desafio desse PhD em economia e eu tenho muita dificuldade. As pessoas ficam lá, né, falando, pô, Stefano é higiene e tal, mas eu tenho muita dificuldade. A Kátia viu eu sofrendo semana retrasada. E aí, eu peguei uma matéria que é muito difícil pro meu cérebro, né? Eu falo, cara, ela é maior que a minha capacidade. Eu não tô entendendo. E aí, cara, é isso que você falou sobre desenvolver, eu acho que vale essa dica para todo mundo. Quando você vai criando os mecanismos para você se desenvolver, eu peguei uma matéria e eu vou te falar, eu tenho 3 monitores dessa matéria. Tipo, todo dia eu tenho uma hora com um, uma hora com outro, uma hora com outro. E, rapaz, não é que eu tirei 10?
no negócio. E assim, não é porque eu sou inteligente. Assim, a gente é inteligente, eu acho que você tem que dizer isso pra você. Sim. Não tem que ter problema de dizer que você é inteligente. Sim. Mas você precisa buscar mecanismos para desenvolver a sua inteligência e você expandir o teu mindset. E quando você faz isso, você descobre que você tinha uma capacidade. Quando eu olho para a matéria, ela fala, cara, eu não tô entendendo o que esse professor tá falando, cara. Aí vou lá e pesquisa, e hoje a gente tem ChatGPT, aí tem 5 ChatGPT junto, mais 5 amigos te explicando. Se você buscar, você vai chegar. E era o que meu pai dizia, né? Se eu te der ideia, você não vai desenvolver inteligência. O que é desenvolver inteligência? É você também ter essa capacidade de busca, de ir atrás, de ter iniciativa, de ter atitude, de não ser uma pessoa, ai, não, me ensina aqui, pai, me dá tudo nas minhas mãos, pai. Né? Me dá uma outra coisa que eu queria falar, que é uma metáfora, né? Muito importante sobre o não. Eu acho que essa matéria, existe um livro, inclusive, que fala sobre o poder do não, né? Mas eu queria fazer uma metáfora aqui que me veio na minha cabeça, que é a questão do freio, né? O não, ele é um freio, e as pessoas precisam de limites. Limites são saudáveis para todo mundo, né? E o que seria de uma Porsche, que é um carro maravilhoso? Eu me sinto uma Porsche, né? Tô brincando. Eu me sinto uma Ferrari, né? Porsche. Mas o que seria de uma o que seria de uma Porsche ou de uma Ferrari? Não, lembrando daquela figurinha. Eu vou ficar em silêncio porque tudo que eu diria seria polêmico. Não, Ferrari. O carro que eu amo. Eu sou amigo, pode mandar uma Porsche. O carro que eu não leva a sério. O carro que eu amo, que é o carro assim dos meus Porsche, sonhos, tá? é um Rolls Royce, mas ele não é um carro de velocidade, né? Por isso que eu falei a Porsche e a McLaren, enfim, que são carros de velocidade. Não gosta de velocidade. E o que seria de um carro desse, que é tido como, né, um dos carros mais maravilhosos, cobiçados do mundo, sem um freio, né? Seria o fim, né, da vida da pessoa que está nela, né? Então o freio, o não, o limite, eles são biológicos também, né? Eles são saudáveis, eles têm uma utilidade para que a gente não passe dos nossos limites mesmo, né? Sim, nós temos limites, nós somos seres incríveis, mas somos seres limitados e nós precisamos de nãos, de travas, de limites. Então, só queria acrescentar isso, que essa metáfora do freio, né? O não é um freio. É isso aí. Pode ser terapêutico, não. Não, eu gosto bastante. Eu acho que o não faz parte, assim, de desenvolver, de realmente tu ressurgir como uma fênix, né? Como tu mesmo falou. Eu acho que o não faz parte, assim, do sucesso. A gente sempre fala que empreender é construir um avião na queda, né? O que a gente aprendeu, estamos aprendendo isso. É o que a gente está fazendo aqui. E é mesmo. Como que tu mantém a tua resiliência, assim? Quais os principais medos que você sente nessa tua jornada? E se você pudesse dar um conselho para quem está começando a empreender, algo a evitar, o que seria? Muito boa essa pergunta. Assim, sobre medos, todos os possíveis, e aquilo que eu falei, eu mitigo todos eles. Então, eu tenho medo até de sair pra rua e pegar um carro, entrar num carro e trabalhar, porque eu tenho medo de sofrer um acidente. Tipo assim, eu tenho medo, todos os medos que você imaginar. Então, e acho que todas as pessoas têm. A questão é como que você lida com os medos. E aí eu já falei bastante sobre isso, então vou pra segunda parte da pergunta, que conselho que você daria. Conselho que eu daria pra alguém que vai começar a empreender. A principal coisa... Só vai. Não, também. Mas assim, só vai e continua indo, porque nós temos muito mais desistentes do que fracassados. As pessoas, elas não fracassam. Elas não vão até o fim das coisas, sabe? E aí o fracasso, ele não é a primeira coisa que chega. O que chega primeiro é a desistência. Então, para mim, um dos grandes cânceres do empreendedorismo é a desistência, quando você sabe que no início você escolheu algo bom, algo bacana, você pensou, você planejou, você não saiu empreendendo na moda louca, né? Você fez o mínimo ali, teminha de casa e falou, não, eu vou empreender nesse negócio aqui. Só que aí você começou, aí teve uma dificuldade, teve 2, teve 10, teve 50 e no meio você parou. Então assim, a minha dica é, seja indesistível. Se você sabe que você escolheu uma coisa boa, que você escolheu uma coisa que tinha a ver com você, que tinha a ver com o seu propósito, que tinha a ver, assim, não desista. Porque a possibilidade de você desistir, ela é muito maior do que a de você fracassar. Só que se você desistir, você já fracassou.
É claro que eu também falo assim, às vezes quando você percebe, para isso existe o tal do MVP, né? Que é você testar algo, né? Você também não pode ser burro, né? Ser teimoso de insistir numa coisa que não faz sentido e você tá vendo que não faz sentido, é a mesma coisa que estar indo em direção a um poste e não frear, né? Então, quando eu falo aqui de não desistência, é de coisas que você sabe que tem fundamento, mas que a corda tá esticada. Tá esticada a corda, estica um pouco mais, ela não vai arrebentar. Eu acredito muito nisso, assim, que as pessoas, elas pecam muito mais essa constância do não desistir, do se autoflagelar, de eu não tenho, eu não vou conseguir, eu não tenho força, eu não tenho a segurança, eu não sei me comunicar, tudo isso é desenvolvido, gente. Eu sou uma colona do meio da roça, sem nenhum pejorativo contra mim aqui, nenhum adjetivo pejorativo, mas eu não sabia falar, eu não sabia pronunciar uma palavra. Eu tinha um vocabulário com sotaque de roça, assim, sabe? Poxa, eu fui para São Paulo, fui para Brasília, eu cresci, né? Acho que Deus foi me encaminhando e me colocando na mão de pessoas boas que me ensinaram. Tudo é sobre pessoas, então, assim, conecte-se. Não desista e conecte-se, assim, 2 grandes dicas. Porque se você não tem a habilidade de se relacionar, desenvolva essa habilidade. Gente, eu sou do tempo do Ariri Pistola, que li o livro Como Conhecer Pessoas e como é que é fazer amigos. Como Como Conhecer Pessoas e Fazer Amigos, uma coisa assim. Gente, esse livro é básico. Se você nunca leu e tem dificuldade de se relacionar, leia. É um livro da década de, sei lá, de 50. Esse livro a gente até vai deixar aqui uma imagem, porque realmente é uma ótima dica. E assim, é um livro que eu lembro que eu li quando eu tinha 16 anos, eu acho, 18 anos, sei lá, quando eu comecei pro mercado de trabalho. Ele é um livro super básico. E assim, porque eu não sei se eu sou uma mulher de conexões, assim, eu não sei de onde veio, né? Eu sinto que eu sou assim desde criança, porque eu sempre fui muito sorridente. E o sorriso, ele é uma coisa que aproxima as pessoas. As pessoas gostam do que é belo. E sorrir é belo. Sorrir aproxima. E eu sempre fui muito sorridente desde criança. Então, acho que algumas coisas vieram da minha infância, mas outras coisas eu fui adquirindo com alguns livros. Isso que ele falou do poder das palavras, depois eu aprendi que estava na Bíblia, mas eu aprendi naquele livro Os Segredos da Mente Milionária, que é um outro livro que eu recomendo super que as pessoas... Tá na minha bolsa esse livro, eu li. Então já pega pra mostrar aqui lá pra em gente. 2015, e eu quero reler ele novamente. Foi no evento? Não. Nossa, eu fui... Mas o livro, sensacional, outra ótima indicação. Sim, porque ele me ajudou a calibrar a questão das palavras, quando eu ainda não tinha as noções bíblicas. E isso, assim, ajudou demais a gente a prosperar mesmo como ser humano, sabe? A desenvolver essas coisas, assim, de como empreender, né? Se você não tem uma mente positiva, uma mente abundante, uma mente de pensar que pro outro ganhar eu não preciso perder e pra eu ganhar o outro não precisa perder, e isso é uma mente milionária, né? Uma mente que pensa, tem pra todo mundo, eu não preciso tirar nada de ninguém pra que eu possa ir adiante, né? Meu pai sempre me ensinou isso, assim. Minha mãe também, minha mãe é maravilhosa, nem falei dela, que é a mulher mais corajosa que eu conheci na face da terra todinha, e uma mulher de muita garra, de muita atitude. E eles não tinham esses conceitos, né? Eles não tinham isso, eles não tinham esses ensinamentos. A gente tem acesso. Nós somos uma geração privilegiada, nós temos acesso à informação, nós temos acesso a escolher a informação que nós queremos, nós temos os algoritmos, nós podemos escolher através das nossas palavras o que o Instagram vai nos entregar. Então, às vezes a gente reclama do que o Instagram é o que você falou que tá gerando. Quer controlar o que sai, desculpa, é isso mesmo, quer controlar o que sai, controla o que entra, controla o que você está consumindo de informação, de músicas, tudo isso influencia, e os ambientes, né, as pessoas que você anda, então para você se conectar bem, né, eu fiz uma viagem longa para estar aqui com vocês, porque eu sei que essas pessoas, elas vão se juntar, a gente vai se juntar numa frequência e a gente vai construir grandes coisas. E coisas grandes, não só para nós, né? Para outras pessoas, a gente tá aqui, o podcast já é uma dessas grandes coisas. Então, o ambiente, ele é determinante. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso não é uma frase clichê. Então,
cuide bem com quem você mais convive. Não, e hoje eu li uma frase que faz muito sentido com o que a gente está conversando, uma frase do Thales Gomes, e ele colocou assim: empreender no Brasil não é para os frouxos. Porque, gente, vai ter muito não, vai ter desafio, imposto, é mudança. Só choradeira. Mas tem um lado muito bom, que é essa questão de autonomia, liberdade. Eu sempre falo, para mim, empreender, Kátia, por que você gosta do mundo do empreendedorismo? A liberdade que eu tenho. Para mim, isso, assim, é impagável. E o fato de você conseguir mudar a vida das pessoas, de você estar se conectando. Trabalhar com sonhos, né? Uma coisa, né, que vocês falaram de medos. Eu lembrei de um medo que eu tinha quando eu fui entrar nessa empresa. Uma coisa que eu analisei muito quando eu fui fazer o licenciamento. E tem aqui passando um convite, né, para que as pessoas possam conhecer esse trabalho, se cadastrar aqui, eu vou chamá-las ou me chamar no celular, mas era de olhar assim, que essa empresa não vai quebrar, né, porque eu tinha medo, assim, se a empresa não tiver capacidade energética, se a empresa não tiver, né, um colchão de liquidez, se a empresa não for forte, tudo isso eu tinha medo. E isso os clientes perguntam, né, mas essa empresa não vai quebrar? E hoje eu bato no peito e falo, gente, a nossa empresa é a 5ª maior empresa brasileira. Se a nossa empresa quebrar, pode ter certeza que você já foi muito antes, assim, muito antes. Por quê? O que eu procurei com isso? Mitigar. Uhum. Se eu queria trabalhar num setor, que é um setor que vai crescer, assim, absurdamente nos próximos 10 anos, e se eu queria fazer parte desse setor... E esse é um setor que tem muitos riscos, que tem alto investimento, que tem uma série de questões peculiares ao segmento. Como é que eu podia eliminar o medo, ou mitigar o medo, porque eliminar não tem como, de essa empresa de a empresa que eu estaria ser uma empresa que vai quebrar, que vai deixar um monte de cliente na mão, que vai causar frustração, ilusão, problema, escolhendo uma boa empresa. Sim. Eu tenho a opção de escolher, eu que estou no controle. Nós não somos, né, o pensamento, nós somos o pensador. E entender que nós temos o controle da nossa mente é muito importante. Senão eu travo. Mas e se a empresa quebrar? Escolhe uma empresa que não vai quebrar, ué. Sim. Até porque essa estabilidade também não existe. Mas ok, né? Dá pra escolher bem. Tá aqui uma dica aqui desse livro. Eu participei desse curso fantástico, Kátia, o dia que ele tiver. Acho que ele já não tá mais dando tanto naquela intensidade de 2016. Eu comprei ele em 2015. Ó. Eu ouvi na palestra dele algo que mudou o meu mindset, que foi falando sobre a liberdade financeira. Ele disse que um dia ele tava na esteira, e aí apareceu, né, correndo de manhã, apareceu uma catástrofe que tinha acontecido em algum país. Aí ele olhou, ligou para a secretária dele, a assessora dele veio, conversou com ele, perguntou bem assim, o que aconteceu? Aí ele perguntou o resumo lá que aconteceu lá naquele país. Aí ele disse assim, como é que tá a minha agenda da semana? Aí ela falou isso, aquilo. Aí ele falou bem assim, olha, prepara que eu quero estar lá. O que eles estão precisando? Liga pro embaixador, liga para não sei quem, liga para fulano. E ele disse que, tipo assim, em torno de horas, tipo 12 horas, ele estava lá no meio das pessoas, ajudando as pessoas. E aí, naquele momento, ele entendeu o poder do dinheiro. Ele falou, cara, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Entendeu? Esse livro aqui, cara, você pode ler, que vai dar muito bom pra tua vida. Ele vai impactar a tua vida e vai liberar teu mindset. Mas, como toda série do Netflix e como todo episódio, eles vão chegando ao fim, né? A gente tinha aqui várias matérias para poder compartilhar com vocês. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, né? How to Win Friends and Influence People, de 1936. Não, todos os livros dele são, assim, sensacionais. Livros que têm o poder de mudar, assim, teu mindset, né? E estamos chegando ao final, então... Passou voando com essa mulher. Vamos fazer um quiz agora. Ai, meu Deus. Agora um quiz rápido. Essa parte do quiz... E vamos que vamos, né? Não, essa primeira pergunta aqui... A gente tá ao vivo. Então, vamos lá, Silvana. Brad Pitt ou George Clooney? Perguntas rápidas, é rápido, não é pra enrolar, não. Vamos voltar e começar de novo. Eu preciso ver uma foto dos dois. Isso é muito romântico com essa coisa aqui.
Vamos, rápido, tipo assim, rápido. Vamos lá, começa de novo, vai. É sério? É sério. Eles Vamos me colocar quebraram foto, a imagem todinha. deles aqui. Eu preciso da imagem pra eu ver. Me mostra aí o George Clooney, que eu não conheço. Amiga, é um quiz, é rápido. Tá, Papum, joga Escolhe bola. um, escolhe um. Vai. tá, Brad Pitt. Acertou. Porque... Acertou. E você- é rápido pra fazer a pergunta também. Jantar à luz de velas ou piquenique ao pôr do sol? Jantar à luz de velas. Nova York ou Dubai? Dubai. Vinho ou um drink autoral? Vinho. Praia com pé na areia ou um chalé nas montanhas? Praia. Network estratégico ou um dia totalmente offline? Ai. Difícil. Ai, eu acho que eu tô precisando de um dia offline totalmente, mas eu gosto do network estratégico. Liderar uma equipe ou criar algo do zero? Ah, gosto dos dois também. Criar algo do zero, liderando uma equipe sempre. Não, é porque sempre criar algo do zero vai envolver criar e liderar uma E liderar, equipe. né? Então Logo eu tô você tem pensando que oportunidade. a segunda tem a outra inclusa, então eu tô respondendo a Exato. segunda. Uma balada elegante, um rooftop ou uma festa despretensiosa com os amigos? Não pode ser um rooftop com os amigos. Pode. Fim de semana ideal, Netflix e descanso ou uma viagem espontânea? Uma viagem espontânea. E é isso aí. E pra fechar com chave de ouro, Qual é o código de uma mulher de sucesso? Uau. Eu acredito que, assim, eu tenho vários códigos das mulheres, né? Das mulheres de legado, do que é uma mulher que vai prosperar, né? Eu acredito que o principal código é ser uma mulher de fé, sabe? Ser uma mulher de Deus, na verdade. Porque muitas pessoas são de Deus, mas não são de fé. E a fé, ela é um exercício, assim, que é uma coisa que a gente precisa desenvolver, né? Que a gente precisa Se colocar à prova. se colocar à prova e passar nessa prova, né? Eu vivi muitos momentos nos últimos anos de exercitar e de Deus falar pra mim assim, eu não quero só uma mulher de Deus, eu quero uma mulher de fé. E eu sei o quanto faz a diferença, não só pela minha vida, mas por vários testemunhos que eu já assisti de uma mulher de fé. Eu amo a história do The Chosen, né? Vou contar rapidinho, 1 minuto. Ele quebrou, né? Ele fez um filme, fracassou, virou a vergonha de Hollywood e a esposa dele viu ele em depressão em casa, destruído, e ela tava orando, porque não tinha o que fazer com ele, ele tava em depressão, né? E ela tava orando e Deus falou com ela e disse assim pra ela, fala pra ele que essa derrota não é o fim e façam alguma coisa, né? Ajam, né? Deem um passo de fé. E ela foi lá e falou com ele, ele fez falou, essa derrota não é o fim, Deus mandou te dizer, e nós vamos fazer alguma coisa. Ele, mas o que a gente vai fazer? A gente não tem nada pra fazer, a gente não tem dinheiro, a gente não tem reputação, a gente não tem nada. E aí eles tiveram a ideia de criar uma vaquinha, e nessa vaquinha eles captaram $10 milhões, e eles criaram The Chosen. Que eu não preciso contar pra ninguém o que é o The Chosen, porque o mundo inteiro conhece, especialmente aqui no Brasil, foi muito difundido. E tudo isso só aconteceu, né? Não tivemos uma história de um homem depressivo numa casa chorando ou se lamentando ou sem dinheiro, porque existia uma mulher de fé ali, uma mulher de oração, uma mulher capaz de transformar a realidade através do seu poder espiritual que vem do alto. Então a gente reconhecer esse poder e trabalhar esse poder todos os dias, né? Desenvolver, porque não é uma coisa tão óbvia. Eu não aprendi isso desde criança. É o que vai definir se uma mulher vai ter sucesso ou não. é isso Excelente. aí. Muito bom. Pessoal, maravilhoso receber a Silvana aqui no nosso podcast de hoje. Silvana, muito obrigado pela sua presença, pela sua caminhada, por disponibilizar do seu tempo, do seu conhecimento para estar aqui compartilhando
de histórias que, inclusive, tinham muito mais coisas para contar. Acho que precisa de uns 3 podcasts pra gente poder finalizar. Tudo bem, eu volto. Você vai voltar para fazer quando a gente estiver fazendo ao vivo, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Claro, adoro. Daqui a 8 episódios nós vamos fazer o nosso primeiro ao vivo. Esse é o nosso 4º episódio. Muito grato. E Isso aí. Eu quero deixar um presente para os nossos telespectadores. Dentro da sua pergunta, ela é uma pergunta ampla, tá? A gente não é feita de um único elemento, mas de um conjunto. E eu tenho uma aula que explica esses pilares, né? De uma mulher de sucesso, de uma mulher de legado. E é uma aula curtinha, uma aula simples, mas uma aula de 40 minutos, que vai ter esse pilar espiritual dentro, mas vai ter outros também, porque nós somos um ser completo. E a gente precisa olhar para todas as nossas áreas e desenvolver essas áreas que vão fazer a diferença para que a gente seja uma mulher até mesmo de fé, para construir essa mulher de fé. Então eu queria deixar de presente para vocês, depois eu mando o link, aí vocês veem como nós vamos deixar aqui o link dentro da nossa plataforma, então você pode ali nos comentários, ali no vídeo, vai estar o link da Silvana. Se a gente puder também, a gente põe o QR Code que vai diretozinho ali para aula. Pessoal, legal. Muito obrigado você que chegou até o final desse episódio aqui do Netflix Cast. A gente está muito feliz com a sua vinda até aqui. Não se esqueça de nos seguir aqui nas redes sociais, de compartilhar, de comentar, de apertar o sininho, de apertar em hypar. Tamo junto e, Kátia? Sucesso não é acaso, é código. Segue a gente. Tamo junto.